Boa noite, pessoal. Good evening. How are you doing today? Como vocês estão? Vamos lá para a nossa aula de inglês. Bom, na nossa aula de hoje, o que a gente vai trabalhar? Vamos trabalhar os likes e os dislikes, certo? Que são os nossos gostos pessoais, né? As coisas que nós gostamos e as coisas que nós não gostamos, né? Vamos falar um pouco sobre as nossas preferências e vamos fazer algumas leituras, certo? Vamos praticar um pouco o inglês e a interpretação textual de vocês, tá certo? Então, para a nossa aula de hoje, eu trouxe aqui alguns exemplos que eu irei ler e vocês irão acompanhar aí de casa, certo? Nós vamos aprender aqui algumas palavras novas e vamos tentar desvendar esses textos que eu vou trazer aqui hoje, tá certo? Observando sempre as imagens, as palavras que vocês já conhecem, que eu tenho certeza que vocês já conhecem várias palavras. Então, vamos analisar, certo? Então, aqui nós temos o Joe, esse garoto aqui. E vamos ter aqui algumas informações sobre ele, certo? Acompanhe aí a leitura de casa, por favor. Joe is American, and he is very interested in movies. He loves going to the cinema on the weekends with his friends. He usually watches all kinds of movies, but his favorite type is comedy. Joe's favorite comedy is School of Rock. Então, primeiro, de quem nós estamos falando? Lá no início, olha só, se vocês observarem, nós estamos falando sobre Joe. Joe, esse garotinho aqui. Então, esse é o nome da pessoa que nós estamos falando aqui. Aqui está falando que ele é American. American. Então, ele é o quê? Espanhol, canadense, brasileiro, mexicano, americano. Aqui está falando que ele é American. Então, ele é americano, certo? Joe is American. Joe é americano. And he is very interested. Deixa eu voltar aqui. Interested in movies. Ele é o quê? Ele é muito interessado. Interested in movies. Olha só, ele tá aqui com a pipoquinha, um controle remoto, um óculos 3D, né, que é muito usado em cinema, né, em filme, para ver filme. Então, ele é muito interessado em filmes, certo? He loves going to the cinema. A gente sabe que love, em inglês, é amar, né? Então, ele ama fazer o quê? Ir no cinema. Ir ao cinema, certo? Ele ama ir ao cinema nos finais de semana, né? The weekends. With his friends. Friends. Você já ouviu essa palavra? Friends são os amigos. Então, ele gosta de ir para o cinema no final de semana com os seus amigos. He usually watches all kinds of movies. Ele geralmente assiste todos os tipos de movies, né? De filmes. But his favorite type is comedy. Olha só, comedy. Parece com que palavra em português? Comédia, isso mesmo. Então ele gosta muito de comédia. Joe's favorite comedy is School of Rock. Então a comédia favorita, né, o filme de comédia favorito de Joe se chama Escola do Rock, né? School of Rock, certo? Então, pessoal, como é que a gente aprende, como é que a gente estuda os textos em inglês? Como vocês puderam perceber aqui, eu usei algumas estratégias, certo? Para a gente desvendar aqui o texto, não é verdade? Então, primeiro, nós tentamos desvendar de quem nós estamos falando. Estamos falando de uma pessoa, estamos falando de um objeto, do que é que nós estamos falando? Ok? Depois a gente foi observando aqui algumas informações, as palavras que são parecidas com português, certo? As palavras que nós já conhecemos, que são de fácil identificação. Então, a gente precisa usar essas estratégias para ir compreendendo o inglês, né? As coisas vão se conectando, a gente consegue desenvolver a nossa compreensão
do texto, né? Aos pouquinhos nós vamos entendendo do que o texto vai falando, certo? Então, é dessa maneira que vocês precisam ir praticando para ir desenvolvendo, tá bom? Vamos praticar com outros exemplos? Temos aqui outros exemplos. É muito importante que a gente preste bastante atenção no contexto, nas imagens, certo? Então, no primeiro, nós temos aqui um garoto com um controle, com óculos. Aqui nós temos, né, uma família, né? Temos uma mãe, uma criança, elas estão na cozinha preparando alguma coisa, certo? Então, vamos lá. Zoe is from England. Zoe is from England. She is into cooking. Então, Zoe, estamos falando de Zoe. E de onde ela é? Ela é de England, né? Da Inglaterra. She is into cooking. Ela gosta de cozinhar, né? Ela é interessada em cozinha. Cooking. Zoe usually helps her mother in the kitchen when preparing the family meals. Zoe geralmente ajuda sua mãe na cozinha quando está preparando as refeições da família. Então, Zoe é essa mulher ou é essa criança? Zoe ajuda a sua mãe na cozinha. Então, nós estamos falando dessa garotinha aqui. Ela que se chama Zoe. Não é a mãe, certo? Porque ela ajuda a mãe na cozinha. Zoe does not make desserts. Zoe does not like making desserts. Então, Zoe não gosta de fazer sobremesas. But doesn't mind helping baking cakes sometimes. Então, mas não se importa de ajudar a preparar alguns bolos de vez em quando. Cakes. Tenho certeza que vocês já ouviram essa palavra. She loves watching cooking shows on TV. Ela adora assistir programas de culinária na TV, certo? Zoe's favorite cooking show is The Naked Chef, hosted by Jamie Oliver. Então, o show, né, o programa favorito de Zoe se chama The Naked Chef, certo? Apresentado por Jamie Oliver. Ok? Vamos aqui para outro texto, outro exemplo. Falar aqui sobre James, é esse garotinho aqui. Então, James is from Australia and he is an explorer. E ele é um explorador, certo? He enjoys camping with his family on the weekends or holidays to explore the natural landscapes in his country. Então, ele gosta, né, de acampar com a sua família. Olha só, camping, acampar. Family, desculpa, family, família. Nos finais de semana e também nos feriados. Para quê? Para explorar. Olha só, a palavra parece bastante com português. As paisagens naturais. Olha só, outra palavra que se parece com português. As paisagens naturais do seu país. He's really into bird watching and hiking. Ele gosta muito de observar os pássaros e também de escalar, né? Fazer escaladas. Certo? Aqui, por último, nós temos outro exemplo. Observem a imagem, certo? E vamos falar sobre Natalie, essa garotinha. De onde Natalie é? Natalie is from South Africa. South Africa. Nós temos North Africa, África do Norte, e South Africa, que é a África do Sul, certo? She is a very active girl who simply cannot get enough of practicing sports. Então, ela é uma garota muito ativa que simplesmente não consegue parar de praticar esportes. Então, ela adora praticar esportes, certo? Natalie hates playing team sports. Então, ela não gosta, ela hates. Hates é odeia. Então, ela odeia jogar, né, esportes de time, que precisam de um time para funcionar, certo? She likes playing individual sports, though. Então, ela gosta de praticar esportes individuais, que não precisam de outras pessoas para jogar ou para praticar, certo? Natalie's favorite sport is tênis. Então, o esporte favorito de Natalie é o tênis, ok? Bom,
Então, vamos aqui para o nosso exercício. E o que é que vocês vão fazer? Como vocês puderam notar, aqui eu trouxe algumas pequenas informações, né? Uma pequena biografia sobre cada pessoa. Falamos aqui um pouquinho de Joe e as coisas que ele gosta. Aqui um pouco sobre Zoe. Aqui sobre James. E aqui sobre Natalie. O que é que vocês vão fazer no caderno de vocês, certo? Com base nos exemplos que a gente acabou de ver, vocês vão escrever uma pequena biografia, vocês vão falar um pouquinho sobre vocês, das coisas que vocês gostam, certo? No caderno. E depois vocês vão lá na internet e vão traduzir no Google, certo? Vão colocar no Google com a ajuda aí dos seus filhos, dos seus familiares, certo? E se você não entender, não conseguir, você pode pedir ajuda a mim, que eu irei lhe ajudar. Então, vocês vão no Google, vão traduzir e vão colocar a tradução também no caderno. Ok, pessoal? Então, esse é o exercício, essa é a atividade dessa semana, tá bom? Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, tá certo? Bons estudos!